Ei, boa noite, meu nome é Lívia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um relato de caso que eu publiquei, né? Foi o tema do meu TCC. Esse caso clínico, ele foi atendido durante o meu período de estágio nessa clínica mencionada, né? Clínica For Pets. E o caso trouxe para a gente um felino de 2 anos, castrado, que deu entrada na clínica com presença de febre. A gente sabia que ele tinha algum foco de infecção, né, pela sintomatologia que ele estava apresentando. E o grande desafio desse caso foi descobrir de onde é que estava vindo aquele foco de infecção, né? Então, o tutor trouxe ele, relatando que ele não estava se alimentando bem, né, como de costume. Ele estava com hiperaquecimento, né, da pele, do focinho, o tutor relatava dessa forma, e que ele estava ficando extremamente prostrado, né? E a gente começou a investigar, fazer anamnese e percebeu que esse gatinho, ele tinha uma certa dificuldade respiratória, mas nada muito significativo, né? Era um paciente assim que a gente suspeitava de corpo estranho, gastrointestinal, por ele ter acesso à rua, né? Comer, o tutor não ter controle do que ele come, então era uma possibilidade, ou então uma pancreatite. Nós suspeitávamos desse tipo de infecção, mas na verdade ele apresentou um piotórax, né? O que que seria isso? É a presença de pus no tórax. Acontece que os sinais clínicos que essa patologia apresenta são sinais clínicos totalmente inespecíficos. Febre, tudo pode dar febre. Leucocitose com desvio à esquerda no hemograma. O que que pode causar isso? Qualquer tipo de infecção. Então, assim, foi bem difícil a gente chegar à conclusão, chegar ao diagnóstico final de que o que aquele paciente tinha era piotórax. Então, aqui eu trouxe o hemograma dele, né? Os leucócitos dele estavam em 26.900. Geralmente, isso daqui varia de 15 a 17 mil, estava 10 mil a mais do que o limite esperado, com presença de bastão, ou seja, tinha desvio à esquerda, estava também maior do que a referência. A gente tinha aqui nas observações neutrófilo degenerado, né? Então, assim, era um paciente que cursava com foco de infecção considerável, né, um foco de infecção grave, igual a gente falou, tinha desvio à esquerda. Então a gente começou a buscar ali causas. Fizemos ultrassonografia, não tinha alteração. Começamos a pensar em algum tipo de neoplasia, mas o paciente não tinha esse tipo de característica. Na palpação de linfonodo, todos os linfonodos estavam normais. E aí, por uma discreta dispneia, a gente pensou na possibilidade de radiografar o tórax. E, para nossa surpresa, né, para quem não sabe, tudo que é ar fica escuro, né, na radiografia. Então, a gente esperava que esse tórax ele tivesse totalmente escuro, com presença de ar. E, na verdade, ele estava com o aspecto todo esbranquiçado. A gente não via pulmão, praticamente. Então, a gente viu que tinha uma quantidade significativa de efusão de líquido e a gente decidiu, então, puncionar esse líquido para fazer análise citológica. Para aí, então, decidir se era quilotórax, se era o piotórax, se era algum tipo de neoplasia, se era de origem cardiogênica, enfim, quem iria dizer isso para a gente era a citologia. Então, nós funcionamos o hemitórax esquerdo, né? Tá até escrito aqui. O hemitórax esquerdo tinha mais quantidade do que o hemitórax direito. E se vocês verem aqui, essa foto é após a centrifugação. Então, a parte de sedimento, ela estava toda aqui no fundo e dá para ver a quantidade de conteúdo sedimentado que tinha, né? E aí, quando nós fizemos a lâmina, para análise citológica, o que a gente encontrou foram diversos bastões macrófagos fagocitando. Então, a gente viu que o que estava atuando ali naquele local eram bactérias e que as células de defesa estavam atacando o máximo o organismo para tentar combater a infecção.
né? Esse daqui é um líquido, pode ver aqui na foto, o paciente já estava anestesiado, né? Estava sob anestesia geral. Nós colocamos dreno torácico no sétimo e oitavo espaço intercostal. Existem literaturas que falam que se você colocar só de um lado, só em um hemitórax, ele consegue drenar, né? Só que a pleura ali que divide o hemitórax direito e o hemitórax esquerdo, né, o mediastino, ela não consegue filtrar tão bem essa presença de pus. Olha como tinha um aspecto de pus, né, bem denso. Então, esse mediastino ele não consegue filtrar. Então, a nossa opção foi colocar dreno bilateral, tanto o hemitórax esquerdo, tanto o hemitórax direito. E a gente fazia lavagem desse hemitórax direito e esquerdo com torneira de 3 vias, né, para manter a pressão negativa daquele tórax, com solução fisiológica 0,9% aquecida, né? A gente realizava esse procedimento mais ou menos 3 vezes por dia. E aí, no quinto dia, já não tinha mais nenhum sedimento, né? Aí a gente manteve esse dreno até o sétimo dia, só para controle mesmo, retiramos ele. Esse paciente, ele também precisou colocar tubo esofágico, porque ele não comia, né, igual foi a queixa da tutora, inclusive, que ele não estava comendo bem, e era um paciente que já estava fazendo lipidose hepática, por causa de jejum, né, prolongado da infecção, toda a situação que ele estava passando. Então, nós optamos também em colocar tubo esofágico para fazer a alimentação desse paciente. E, assim, foi um sucesso o tratamento. Esse paciente teve uma melhora excelente na clínica, ele foi para casa, ele tá bem até hoje, isso já tem meses, esse estudo, né? Esse paciente, a gente mandou cultivar esse conteúdo e fazer também um antibiograma, né? Cultura e antibiograma. E esse aqui foi o resultado. Era resistente à amoxicilina com clavulanato, que é o antibiótico que a gente mais usa. Era resistente à azitromicina, era resistente à oxacilina, resistente à clindamicina, resistente à doxiciclina. Então, essa bactéria, ela era resistente a uma gama de antibióticos. Então, o que que acontece? Ia adiantar a gente colocar dreno bilateral, colocar tubo esofágico, se a gente não fizesse essa cultura com antibiograma? Não iria adiantar, porque eu iria provavelmente utilizar um desses antibióticos, acredito que ia ser essa amoxicilina com clavulanato, né? Trato respiratório é o antibiótico de eleição, então provavelmente era o que a gente iria colocar de pós-operatório para esse paciente. E aí eu não ia conseguir resolver o problema, porque eu iria lidar ali com uma bactéria resistente àquele antibiótico. Aí não ia ter efeito, esse paciente não ia melhorar e poderia recidivar o quadro. Muitas pessoas perguntam qual é a causa, né, desse piotórax. Pode ser de diversas formas. A etiologia que a gente acredita que foi o caso desse paciente é o seguinte: ele tem acesso à rua, né? E ele tinha algumas lesões na pele mesmo, que parecia briga com outro gato. Então, nós acreditamos que, através de briga com outros gatos, a unha ou o dente perfurou, né, a parede do tórax aqui, entre as costelas, e inoculou uma bactéria. Essa bactéria começou a se replicar até que ela desenvolveu uma grande quantidade de pus, né, de infecção naquele local.